Pessoal, estamos aqui desta vez com Daiane Nascimento, assistente social e terapeuta, que encabeça um projeto muito legal chamado Por Elas. Como vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito Como obrigada pelo convite. é uma satisfação nossa, né? Nos conhecemos há pouco tempo, mas assim, imagino ser de uma grandiosidade a sua presença aqui. Hoje a gente vai conversar diversos temas e acho que isso vai ser muito produtivo, não só para nós, né, mas Com para todos certeza. aqueles que puderem estar nos vendo em qualquer lugar que seja, né, através do celular, do computador, enfim. Como que você chega no projeto Por Elas? Projeto Por Elas, ele foi criado mediante a minha dor. Tudo começa na minha dor. Ah, e qual dor, Daiane? A depressão. Quando eu tive a depressão, aí eu vi o que era depressão. O que era aquele vazio que ninguém entende. Porque só quem está no papel do depressivo que vai entender. E aí eu fui estudar terapia para me curar. Mesmo passando com psicólogo, tudo, eu precisava de algo mais. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. E as pessoas chegavam a mim porque eu sempre gostei de fazer atividade física. Então as pessoas falavam, nossa, eu queria ser como você. Me viam sorrindo, mas não sabiam como que eu estava por dentro. E eu sempre ali focada na atividade física. E aí o pessoal falava, o que eu faço para emagrecer? E eu aconselhava, eu tô vivendo tal situação e ia aconselhando. E eu vi que eu tinha muito mais para fazer por muitas mulheres. Porque não é só você aconselhar, porque quem aconselha sai e volta pro mesmo lugar. É diferente de quando você trata. Sim. E aí foi onde eu entrei com o trabalho de terapeuta. Então, me formei como terapeuta e hoje sou terapeuta formada, atuante, para curar as mulheres. Não só para aconselhar, mas para curar. Curar de dentro para fora. Sim. E essa cura, ela vem de dores, como você disse, de uma depressão que você passou, e você trabalha com mulheres também depressivas, mulheres provavelmente com históricos de ansiedade, e também a gente tem um histórico de violência doméstica, não só a violência física, mas também aquela violência psicológica, né? Muito. E em razão de uma série de fatores. E como é que você lida com isso? Como que é esse público e qual é o seu diagnóstico deste panorama? O que eu vou sempre falar, se amar. Eu sempre vou trabalhar com essa linha. A mulher, quando ela chega num ponto da violência doméstica, que acontece muito e muitas vezes não é apanhando, não é a física. Muitas vezes a pessoa está tendo a violência doméstica psicológica e não fala porque tem vergonha. E me procura. E nessa eu vou tratar esse auto-amor. Porque para você chegar nesse ponto de aceitar isso, é porque você não está se amando. E não se ama, não se reconhece, não sabe mais quem você é, você perde a sua identidade. Então eu trabalho esse alto valor. Então, de fato, a gente pode então utilizar uma afirmativa de que é necessário que você compreenda que você precisa ser o seu maior incentivador. Muito. Porque penso eu, e me corrija se eu estiver errado, que quando você se torna o seu maior incentivador, você passa a entender quem você é. Na medida em que você entende quem você passa a não só valorizar quem você é, mas você passa também a identificar e tentar corrigir os seus defeitos. Porque todo mundo tem defeito, não é? Tem. E o que eu falo sobre isso? O que você, para sua vida, é inegociável? Se hoje a gente fizer essa pergunta, muitas pessoas não sabem responder. Porque aceitam tudo. Dentro do relacionamento, dentro da parte profissional, aceita. E por N fatores. Mas aí você vai chegar num determinado ponto da sua vida e você vai falar assim, o que para mim é inegociável? Para mim, várias situações hoje é inegociável. E é isso que a gente tem que trabalhar. E por que é inegociável? Porque eu me amo. Eu aceito até aqui certas Sim. situações. Até aqui eu não aceito. E eu posso te amar, eu posso amar qualquer outra pessoa. Mas até aqui eu quero estar. Daqui pra frente, se não me fez bem, eu quero sair. E é isso que eu quero trabalhar com todos. Não só a parte feminina, a masculina também. Porque os homens também vivem violência, viu? Bom, é importante essa sua afirmativa. Eu queria tentar um pouco compreender como que na terapia, quando você trabalha a autoestima feminina em especial, porque eu acho que esse é o nosso foco hoje, embora os homens também sofram a violência, é,
você, através desse trabalho, existe uma tentativa de recuperação da relação ou, na maioria das vezes, em razão de uma série de fatores que antecedem essa busca a um terapeuta, por exemplo, é sinal de que tudo ruiu, ou há reparo? Como que é o seu diagnóstico sobre isso? Existe a recuperação. Vários relacionamentos foram recuperados a partir do momento que passaram comigo. Pessoas que chegaram em mim e falaram assim, Daiane, eu não quero mais manter meu casamento, eu quero me separar, eu não aguento mais. E aí a gente vai fazer um trabalho. Claro que tem o outro lado, mas eu sempre vou falar, se você quer a mudança, seja a mudança. Seja a mudança que você quer no mundo, Exatamente. não é? Então, se você não gosta que gritem com você, você também não grita, né? Se Exato. você... E assim, quando você está dentro de um relacionamento, você quer que o parceiro faça tal coisa. Começa você fazendo. Eu vejo que muitas mulheres não fazem atividade física ainda. Ah, mas é porque o meu parceiro não vai. Vai você. Começa você. Porque ele vai te seguir. Um ponto ele vai ir atrás. Ele vai ver a sua mudança. Ele fala, pô, eu também quero isso. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. A gente para muito e espera o outro. A gente precisa ir. Agir. É a tal da mudança que você quer, né? Então, Exato. você precisa se cuidar, você precisa se observar e você precisa entender até onde vão seus limites, né? E eu acho que a partir dessa premissa você consegue desenvolver e talvez reequilibrar, porque me parece que é uma realidade distorcida, ou não? Muito. Porque na medida em que existe essa pressão psicológica, e aí uma questão que é importante dizer, né? Embora a gente tenha notado que as mulheres tenham evoluído muito na questão do trabalho, na questão da independência, então hoje as mulheres trabalham também, né? Aquele estereótipo da mulher que só cuida da casa, que cuida dos filhos, isso mudou. Muito. Então, como que é isso hoje no consultório, na terapia? A mulher que trabalha, a mulher que cuida de casa, a mulher que ajuda o marido financeiramente, isso gera algum tipo de impacto também na relação? Como que você vê isso? Gera, e assim, é a tal da mulher sobrecarregada. As mulheres estão vivendo uma sobrecarga e estão esquecendo delas. E aí que entra o ponto, eu dou conta de tudo, eu faço tudo. Ok, e qual o momento que você cuida de você? Porque a terapia é isso, é um resgate. É um resgate pra você. A gente vai dar conta de tudo, todo mundo vai dar conta de tudo, mas até que ponto? Então eu busco esse resgate. Eu faço uma pergunta que eu deixo até pra você, Emerson, que eu falo muito. Numa cama de hospital tem cama de casal? Não. É só você e você. Se você não cuidar de você, as outras pessoas não vão estar bem, porque você também não está bem. Olha, dentro dessa evolução e da sua resposta, embora você trate as mulheres e os homens também sejam vítimas e tal, mas eu acho que há um número muito grande de mulheres, né? É muito grande. Todos os dias morrem mulheres de forma violenta por seus ex-parceiros, ex-maridos, ex-isso, ex-aquilo, porque eles se baseiam principalmente numa premissa de que se não for minha, não será de ninguém. A posse. E aí é um distúrbio mental que eles têm, porque assim, não é só a questão da posse, é uma pessoa que veio de uma relação que os pais eram assim. Ele já vem do pai tratar a mãe dessa forma, então ele acha que isso é normal. E a mulher, quando entra na relação, no início, já tem os índices ali. Ele mostra pra você que ele é assim, mas é normal, deixa, é um ciúme simples. É que ele gosta muito de mim, Exato. Que ele me ama demais, ele não consegue controlar. Doce ilusão. Nos primeiros sinais que o homem dá num ciúmes excessivo, ou você posta muita foto, um controle nas suas redes sociais, um controle na sua roupa, sai desse relacionamento. Você acha que a alternativa é essa mesmo? Sim. Sai fora porque é uma fria. Porque ela vai adoecer. Essa mulher, ela vai adoecer. É uma mulher que é cheia de brilho, que tá feliz e que vai apagar o brilho dela automaticamente. E não é porque ela vai deixar, é porque quando ela vê, ela já tá nesse meio e não consegue sair. Bom, é interessante, né? Agora, assim, na sua opinião, como eu disse anteriormente, as mulheres evoluíram muito. Eu vejo hoje muito mais mulheres na academia. Eu vejo muito mais senhoras também na academia do que senhores, né? Eu vejo que as mulheres mais velhas também perceberam que há uma necessidade da busca pelo exercício físico. E os homens ainda muito resistentes. Nesta linha,
onde a mulher evolui e o homem acaba não evoluindo, na minha opinião, ele passa, em tese, a perder um espaço que ele, em outrora, imaginava que fosse dele. Esse espaço é meu. E a mulher foi conquistando e com uma habilidade incrível. Os homens ficaram para trás? Não. Esse é o pensamento deles. Ela tá evoluindo e o que que ela quer? Que ele vá junto. Não precisa ir na mesma proporção, mas ele tá ali junto com ela. E aí o que que eles fazem? É uma medição de força. Eu não quero que você ingresse numa faculdade, eu te puxo para trás. Não, você é mulher que tem que ficar em casa cuidando dos filhos, te puxo para trás. Então é meio com medo. Ele tem medo dessa evolução, medo dela crescer e sair da relação, conhecer novas coisas. E aí faz com que ele prenda, ele vá trazendo ela para trás. E que é um erro. Os dois têm que andar junto. A gente pode afirmar que esse medo que o homem tem, ele está relacionado à tua infância, ao teu tipo de criação, ou é um traço de personalidade? É tudo, né? Vai depender muito. É um mix. Mas é uma insegurança. É uma insegurança. E aí tem que ver como que tá esse relacionamento. Esse relacionamento, ele tá equilibrado? Ele tá ali em conjunto? Se não, ele dá esse baque. Então, assim, veja, como você disse anteriormente também, a mulher, ela vive um estado de sobrecarga. Embora você diga a ela que, olha, vamos realinhar, vamos voltar ao eixo. A posição do homem, veja, a mulher foi trabalhar fora, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida da casa, a mulher assume um controle de uma realidade onde que o homem acaba deixando. E depois ele se sente, talvez com pouco espaço, e isso gera uma sobrecarga. Mas por que o homem não ajuda a mulher? Eu entendo que hoje ainda há uma massa muito grande de homens que não... eu não cozinho, eu não sei. E é um orgulho, inclusive, né? Às vezes eu encontro amigos meus e a gente tá conversando e é um orgulho. Eu não sei fritar um ovo. Exato. De onde que parte esse orgulho? De onde é que parte essa ineficiência, essa ineficácia, esse pensamento tão antigo, uma coisa démodé, né? Démodé é tão fora de moda como a própria palavra démodé, né? Então, de onde que vem isso? Da criação. Lá da sua infância. Como que você era na sua infância? Mas será que o homem, vendo essa evolução, ele fica obrigado a estar atrelado à sua criação? Eu não vejo isso como algo tão palpável, porque você vê que a sua parceira está evoluindo, tá se sobrecarregando. Por que eu não posso limpar a casa? Por que eu não posso cozinhar? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Ele pode, ele só não quer porque é a zona de conforto. Se ela dá conta, por que eu vou fazer? Se ela consegue, por que eu vou fazer? Entende? E aí a consciência, se ele tá vendo que ela tá fazendo tudo, essa mulher, ela tá cansada. Em algum ponto ela tá deixando de fazer. Em algum ponto ela tá deixando de fazer. E, desculpe, e ela até se culpa também por não estar fazendo tudo, porque a maioria das mulheres dá conta de tudo, mas ainda assim a gente não dá conta de nada. Essa é a verdade, porque a gente se sobrecarrega muito. No final das contas, não fecha. E aí ele faz o quê? Se tem uma casa onde tem 2 quartos, amor, eu vou fazer um quarto, você faz o outro. Amor, enquanto você vai fazer a comida, eu vou cuidar das crianças. É isso. É isso. Essa mulher, no final do dia, ela vai descansar. Ela vai conseguir estar bem. Ela vai conseguir sentar na mesa para comer junto com a família. Olha, te ouvir assim é bastante interessante, me faz refletir, eu fico imaginando uma série de coisas e eu acabo pensando, de quem tá de fora e analisa uma situação dessa, acaba por entender que alguém criou um dia uma certa frase que disse, né? Quem foi que disse que amar é sofrer, né? Porque a gente olha, amar é sofrer. Não. E não, amar não é sofrer. A gente, quando ama nossos filhos, para quem tem filhos, a gente ama. E eu não sofro por amar. Eu amo e é tão gostoso esse amor. Então, é esse amor. Então, amar não é sofrer. De forma alguma. Né? Eu acho que essa é uma ideia que foi colocada na cabeça das pessoas para que elas entendessem que, olha... É uma crença, né? É isso mesmo. É assim mesmo, né? Às vezes, do marido que trai e a mãe
da mulher traída, fala, ai, filho, é assim mesmo, seu pai Aceita. também era assim. Homem não pode ver um rabo de saia. Que coisa feia. Eu acho isso inadmissível, de uma imaturidade gigantesca. E no seu consultório, as traições masculinas impactam no estado depressivo das suas pacientes? Muito, muito. O melhor tema pra gente falar é sobre isso. Muito. Essa mulher, ela vem despedaçada. Ela vem numa insegurança, triste, decepcionada, não acredita mais no amor. Justamente pela imaturidade do homem, desse determinado homem que ela se relacionou. Então, assim, Daiane, a gente não precisa colocar os homens no divã? Porque, veja, as mulheres têm procurado a terapia por causa dos homens. E os homens? Você consegue compreender esse panorama e você acha que os homens estão? Eu, em particular, tô com a minha Totalmente. terapia em dia. Os homens, Uma vez por semana. muito importante. Faço. Precisa. Não perco uma e adoro. Eu Adoro, falo acho isso. importante. Hoje tem a procura maior de homens me procurando também. Porque eles acham que eles estão pesando, que eles estão errados, que eles precisam mudar. Isso é importante. É você reconhecer que você está errando e eu quero melhorar. E a procura hoje é grande de homens para passar em terapia. Assim, na minha experiência própria, como você tem relatado a sua, eu vejo que é muito difícil a gente conseguir reconhecer e admitir Muito. os nossos erros. E isso é um trabalho bastante desgastante. Então, às vezes é necessário uma terapia de casal. Você faz isso também ou não? De casal, não. Hoje eu trabalho só o individual. Tanto homens como mulheres. Isso. Interessante. Bom, avançando, indo numa linha que eu gosto de fazer, eu trouxe um texto aqui para ler hoje, de uma escritora lá de Porto Alegre. Ela se chama Marta Medeiros. É interessante a história da Marta Medeiros, porque tem uma frase que é atribuída a Pablo Neruda, que diz: morre lentamente aquele que faz da televisão o seu guru. Mas, na verdade, essa frase não é de Pablo Neruda, é de Marta Medeiros. E isso é muito interessante porque ela publicou uma crônica chamada A Morte Devagar. E eu vou ler essa crônica e depois a gente vai poder discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela. E assim, avançando também, quem é Marta Medeiros, né? Marta Medeiros é uma escritora e cronista brasileira, conhecida pela sua escrita fluida e acessível que aborda o universo feminino, as relações amorosas, a vida cotidiana e a busca pela felicidade. Então, foi escolhido, Marta Medeiros foi escolhida a dedos para que a gente pudesse bater esse papo aqui. E eu vou ler esse texto, essa crônica, A Morte Devagar. Morre lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor ou não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru. Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o negro sobre o branco e os pontos sobre os is em detrimento de um redemoinho de emoções, justamente as que resgatam o brilho dos olhos, sorrisos dos bocejos, corações aos tropeços e sentimentos. Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz com o seu trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se permite pelo menos uma vez na vida fugir dos conselhos sensatos. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem destrói o seu amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da sua má sorte ou da chuva incessante. Morre lentamente quem abandona um projeto antes de iniciá-lo. Não pergunta sobre um assunto que desconhece ou não responde quando lhe indagam sobre algo que se sabe. Evitemos a morte em doses suaves.
recordando sempre que estar vivo exige um esforço muito maior que o simples fato de respirar. Somente a perseverança fará com que conquistemos um estágio esplêndido de felicidade. Essa é a crônica. Então, em linha com o que a gente tem falado até aqui, né, essa morte lenta de deixar coisas tão importantes, né, para trás, de não se arriscar, às vezes de não fazer até o que a gente não faz e achar que acordou, que tá tudo bem. E não, né? A vida, ela acontece agora, né, Daiane? A vida está passando agora, diante dos nossos olhos. Como que é isso para você, Daiane, independente do teu trabalho? Qual é a tua visão de vida? O que que você espera? E mais, assim, para te dar um cenário. O meu mínimo é o meu máximo. Então, assim, todas as vezes que eu aceito algum desafio, eu não faço o que eu tenho que fazer. Eu faço a minha parte. Não, eu dou o melhor de mim. Não importa o que eu esteja fazendo. Se for um rascunho, se for um rabisco, se for um texto, o que quer que seja. E você, Daiane? O que eu posso dizer? É o que eu sempre falo e eu prego muito sobre isso. Seja o melhor. Aonde você passar, deixa a sua marca do bem. Se você hoje está iniciando o seu dia, que com certeza vai olhar nosso vídeo e vai curtir, por favor, pense e reflite. Quando você for dormir, o que eu fiz de bom por alguém hoje? O que eu fiz de bom? Qual conexão que eu criei com alguém? É sobre isso a vida. A vida é agora. É esse momento, é hoje. Amanhã, talvez eu não vou estar aqui, talvez você não vai estar, porque amanhã não pertence a ninguém. Só pertence a Deus. Então a gente precisa viver de fato o que a gente tem para viver e que Ele está aqui agora. Por óbvio que a gente precisa ter planos, por óbvio a gente precisa se preparar, não é verdade? Eu acho que essa eterna busca do sonho, ela tem que estar de alguma forma... Ela tem que existir. E ela tem que estar de uma maneira direta relacionada à sua preparação. Sim. Porque você tem que estar se preparando. É o merecimento, Emerson. O que eu falo muito? Você se vê daqui a algum tempo. Um curto, longo e médio prazo. Eu me vejo aqui. Se imagine nesse patamar. Se imagine, sabe? A gente tem que buscar, sim, a gente tem que viver hoje, mas a gente também tem que se imaginar em algum ponto melhor da vida. É isso. É interessante, né? Como que também é importante a gente ressaltar, e eu creio que você faça isso nos seus consultórios, né? Às vezes as pessoas ficam ouvindo conselhos de pessoas erradas, não é? Porque quem está te aconselhando tem o quê para mostrar de efetivo, né? A gente fala muito das mídias sociais, né? As redes sociais, ela é ótima, mas ela também é perigosa. Hoje em dia as pessoas se baseiam no quê? Naquela moça bonita que passou pelo Photoshop, naquela roupa que a pessoa gastou o salário dela inteiro. Então as pessoas precisam. E hoje a sociedade está sim doente por conta dessa questão da comparação. De sempre querer estar melhor que o outro, preciso estar sempre com uma roupa nova. Essa necessidade que hoje o mercado coloca, porque isso tem a ver com o mercado também. E as pessoas ficam doentes por conta disso, as redes sociais. Falando de doença, falando de rede social, eu tenho uma perspectiva e eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, né? A gente vê, hoje em dia, as pessoas com a agenda muito cheia. Todo mundo tem agenda excessivamente cheia. Até que ponto que esse excesso de compromissos não é uma tentativa de fugir do seu silêncio próprio? Porque às vezes eu fico pensando, eu tenho essa impressão de que a gente precisa, tenho essa impressão não, eu tenho essa certeza de que a gente precisa reservar espaços para nossa solitude, para a gente trocar uma ideia com a gente mesmo. Então, às vezes, eu noto
talvez dentro das minhas experiências, óbvio que cada um tem uma realidade. O que você pensa sobre isso? Esse excesso de compromisso, ele pode estar relacionado com uma tentativa de fugir do seu próprio silêncio ou não? Pode, porque eu já fui essa pessoa. Eu cheia de compromissos, porque eu não queria ficar sozinha. O estar sozinha comigo me dava medo. Então, sim, se sua resposta é essa. As pessoas têm essa fuga, porque elas não se conhecem. Muitas pessoas ainda não se conhecem. O ficar sozinha, saber o que gosta, ter o prazer de sentar, comer chupar um sorvete, comer algo sozinho no restaurante, é muito difícil. Você parar, você vai no restaurante, é muito difícil você ver alguém lá sozinho, almoçando, jantando, né? Então, sim. Eu acho isso é muito interessante, né? Esse excesso de tudo, excesso disso, excesso daquilo. Então, assim, eu tenho agenda e eu tenho horário para encaixar os meus excessos, mas eu não tenho horário e agenda para fazer aquilo que, sei lá, aquilo que eu quiser fazer. Né? E eu acho isso muito engraçado. Eu encontro com as pessoas e sempre me dá essa impressão de que a minha vida é muito boa, ou de que eu sou um abençoado. Eu ouço muito isso. Ah, você é um abençoado. Mas por quê? Ao contrário, eu acho que eu entreguei muito pouco. Eu acho que eu fiz muito pouco. Eu acho que a gente tem que pensar no coletivo, né? Eu acho que a nossa missão, e não sei se você concorda, é ajudar o coletivo, é ajudar o próximo. Porque não há razão só para um acúmulo de patrimônio, de riqueza. O que você acha disso? Concordo plenamente, porque eu vivo isso, né? A minha vida hoje se baseia nisso, em fazer o bem pro outro. É como eu sempre falo, a gente não leva nada dessa vida. Então, o que eu tô deixando para alguém? Hoje, atualmente, eu faço terapia em grupo com os idosos. Os idosos que muitas vezes hoje não são ouvidos. Hoje eles não têm vez. Ah, se ele vai falar, você não sabe o que está falando. Então deixam o idoso em segundo plano. Infelizmente. E eu sou aquela que tô ali para acolher. Então você vê a diferença, né? Enquanto ninguém quer estar ali perto, é onde eu tô. Indo numa outra linha, mas também tão importante quanto esse seu projeto por elas, as crianças e a terapia. Hoje a gente vê nessa linha dos excessos o pai que trabalha 12 horas, a mãe que trabalha 12 horas e a criança que acaba sendo inflada de uma série de atividades. É escola de manhã, é natação um dia, no outro dia é inglês, no outro dia é francês, no outro dia é ginástica, no outro dia... E essa criança, como se desenvolve com essa ausência dos pais? É muito difícil. E aí os pais têm que tirar. Eu falo muito isso, eu falei até numa gravação, nem que for meia hora do seu dia, você precisa sentar no chão. Você precisa olhar para essa criança. Porque às vezes essa criança está gritando de uma forma que você não percebe. E eu também tenho notado, e foge também mais uma vez, mas eu acho que é pertinente, né? E a gente está aqui justamente para colocar esses temas e depois a gente ir evoluindo. O excesso de tela. É óbvio que isso traz problemas para os adultos de maneira, né? Eu tenho visto muito isso, né? Eu faço também um trabalho de treinamento comportamental estratégico e eu tenho visto como é difícil, até no próprio ambiente corporativo, as pessoas hoje elas ficam com o celular e os pais que deixam o celular com a criança porque me parece que o celular é o novo cigarro e uma babá eletrônica também. Quais são os E a males? responsabilidade, né? É a responsabilidade. Porque, exemplo, o pai e a mãe que são separados. A mãe, ela tá a semana inteira naquela correria e ela vai ali, ela tenta conciliar a criança, tirar o celular, ver os jogos. O pai, muitas vezes, não. Final de semana pode tudo. Essa criança, ela pode tudo. Então, o celular hoje, sim. O celular hoje faz mal para uma criança. A criança não consegue desenvolver. Então, o certo é a gente cortar o máximo que a gente puder, máximo. né? Ou delimitar
um prazo, né? Uma Olha, hora no uma máximo. hora só no fim de semana eu faço isso, né? No máximo, no Na minha máximo. casa, eu tenho uma filha de 7 anos e, olha, é celular só no final de semana. Então, durante a semana, é óbvio que ela assiste TV, ela brinca, a gente valoriza muito. A gente mora em condomínio de casas, então tem outras crianças e a gente valoriza muito essa interação. E você percebe que se você deixa uma criança o tempo todo no celular, quem deixa, né, a criança no celular o tempo todo e observar que quando você tira o celular, essa criança ela começa a ser criança, ela começa a brincar, ela começa a fazer coisas. Se você começar a observar, essa criança ela começa a ter imaginação, porque a criança ela precisa ter aquele mundo de imaginação que no jogo muitas vezes tira, né? O jogo, o celular tira. Então, quando ela começa, ela sai do celular e ela começa na vida real, nos primeiros dias ela vai falar para você, ai, tô entediada. Ai, não tem nada para fazer. Mas ela vai começar a criar. Na cabeça dela, ela começa a criar e ela começa a desenvolver, porque era o que a gente desenvolvia quando a gente era criança, né? A gente tinha lá uma madeira, brincava de espada, quem nunca? Então, a gente tinha essa imaginação e que hoje a gente já não vê as crianças tendo. Olha, nessa linha é importante frisar, né? Eu conheço um senhor, o nome dele é Paulo, e o Paulo faz um trabalho muito legal, né? Ele tá no Instagram, é Paulo Rolesfera. O que que o Paulo faz? O Paulo desenvolveu um projeto já há alguns anos em que ele pega brinquedos e brincadeiras assim da minha infância, né? Da sua infância que veio depois da minha, obviamente. Mas assim, o Paulo ele vai em parque, por exemplo, ele chega e lá no Instagram ele diz, olha, dia tal estarei em tal lugar, das 10 às 14 horas. Ele faz isso de maneira voluntária. Ele leva carrinho de rolemã, ele leva perna de pau, ele leva peão, ele leva bolinha de gude, ele leva taco, ele leva uma série de brinquedos, assim, das antigas, sabe? E eram os melhores. E eram os melhores. E olha, eu vou dizer até mais, eu tenho uma honra tão grande, o Paulo que vai me assistir, o Paulo que eu quero trazer ele aqui para ele, sabe? É um senhor de 70 ou 71 anos, sabe? Ele faz aniversário em outubro, mês da criança, coincidência ou não, ironia do destino, mas é uma pessoa incrível. Eu faço questão de dizer isso, eu sou fã de poesia, eu adoro demais Carlos Drummond de Andrade, todo mundo sabe, eu sempre estou falando, porque Carlos Drummond tem uma eficiência na eternização, né? Tem um poema que se chama Memória, que sempre que posso recito, porque tenho ele gravado na minha cabeça, assim. E tenho também o Elegia um Tucano Morto, tem uma série de obras, né? Mas o Paulo é daqueles caras que estão no meu coração, sabe? Porque é impressionante como que alguém cria algo dessa maneira, faz de forma voluntária e, sabe, tira um domingo, não um, né? Tinha vários domingos, porque ele tá sempre em vários lugares. E eu tô tendo um prazer, e eu vou mostrar para vocês logo em breve. Eu tô fazendo o meu carrinho de rolemã. Já tá pronto. Ontem a gente desmontou, agora a gente vai fazer a pintura. Então, assim, eu tô sempre experimentando. É muito bom. É, É sobre isso. eu, Essa questão do Paulo, ele não quer deixar morrer o que foi bom para ele. E ele quer passar isso, acredito, para os filhos, para os netos, porque hoje as crianças não sabem mais o que é um carrinho. O meu nunca andou de carrinho de rolemã. meu, é incrível. E eu andei muito. Então, assim, você vê que tem coisas que, se a gente deixar, elas vão morrendo. E vai ficar só na nossa memória. E a gente precisa passar isso. E esse carrinho de rolemã eu vou estrear ele no último domingo do mês, né? E será num local aqui perto e eu vou te avisar para você Por podendo levar filho, sobrinho, porque a gente, além de estrear o meu carrinho, terão outros 15 ou 20 que ele coloca à disposição. Que A gente legal. ocupa a ciclofaixa, a gente ocupa um espaço público que é, o próprio nome diz, é público, é nosso, que a gente precisa usar, né? E assim, já encaminhando para o final, eu queria honestamente te agradecer, dizer que eu fico honrado em poder ouvir
E eu acho que a comunicação, ela se estabelece dessa forma, onde a gente não só fala, né? É onde a gente ouve. E na medida em que a gente ensina, a gente também aprende. Então eu quero, assim, para finalizar, que você deixe um recado para os seus seguidores, para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, de fragilidade, que estão ali em episódios depressivos, em início, e o que que você pode deixar de mensagem, o espaço é todo seu. Ótimo. Muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme te conhecer. Fique encantada, né? Você lendo o texto, fiquei encantada, sua sabedoria. E para vocês eu deixo, vocês não estão sozinhos. A gente acha muitas vezes que a gente está sozinho e a gente não tá. Então fale, busque ajuda, grite, peça ajuda, reconheça que você precisa dessa ajuda. E quem quiser me seguir, eu estou no Instagram como @projetoporelas.oficial. Muito bem, muito obrigado, Daiane. Fechando, lembrando, Marta Medeiros, morre lentamente aquele que faz da televisão o seu guru. Vamos viver. A vida está acontecendo e ela acontece agora. Muito obrigado. Tchau. Sensacional.